Olá, façamos a leitura dos capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Números da Bíblia Sagrada. Como devem ser acesas as lâmpadas? Números 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candeeiro. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servir no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre. Do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito e santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, todos Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel, na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos do Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu para a oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Isto é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos, servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda. Porém, o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. Números capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito,
no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela não deixará até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será exterminada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E, quando o estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Momento. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram, segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partia. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de
Moisés. Números capítulo 10. As duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão na banda do oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo as tocares, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinar. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naazon, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, Natanael, filho de Zuá. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulun, e Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedu. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Ebidã, filho de Gideoni. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezé, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. E estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Glória a Deus, aleluia. Moisés roga a Obab, que vai com eles.
Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, nos caminhos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vulo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixeis, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, enquanto partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E, pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números, capítulo 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal ouvido do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor. E o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Espalhava-se o povo e acolhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e com panelas o cozia, e deles fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que puseste sobre minha carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu, para que me dissesses que eu levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo.
Então eu descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre vós e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Kibrote Hatavá, caminhou o povo para Hazerote e parou em Hazerote. Amém, aleluia, glórias a Deus. Encerramos assim a leitura dos capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Números, da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Porque Ele vive.